pessoal, vamos para a nossa aula de número 68 da NBR 6122 de 2019. Nessa aula 68, nós vamos trabalhar o capítulo 10 da norma. Vejam como é interessante esse novo capítulo, não existiu em nenhuma versão anterior da norma. Prestem atenção, vamos comigo passo a passo e olha a treta, hein? Um abraço, vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 68 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, especialista em estruturas em geotecnia, mestrado em engenharia civil, doutorado em engenharia civil. Sou professor, eu dou aula no mestrado profissional da UFOP, já dei aula na UFMG, na FUMEC, na PUC, em diversas outras instituições. E aqui nesse canal nós estamos aqui trabalhando a NBR 6122 de 2019 e hoje vamos caminhando para o final dessa NBR, estamos indo para o capítulo 10, o último capítulo da NBR, que se chama Avaliação Técnica do Projeto. Evidentemente, essa aula nós vamos falar toda ela deste assunto, vamos caminhar por tudo aquilo que a norma coloca de novo, porque esse capítulo é em si um capítulo novo na norma NBR 6122 de Projeto e Execução de Fundações, e é um capítulo que nunca existiu este assunto, né, desse capítulo nas normas anteriores. Então, uma novidade, né, é uma novidade para nós esse capítulo de avaliação técnica do projeto. Claro que depois dessa aula, a partir da próxima aula, nós vamos estar falando dos anexos da norma, são anexos importantíssimos, detalhes importantíssimos, vamos falar de coisas interessantes sobre as sapatas, microestaca, estaca raiz, estaca hélice contínua, vamos falar de tubulões, nós vamos falar de muita coisa interessante, ainda tem muito assunto para esses anexos ainda serem tratados. Só que este capítulo é o capítulo 10 da norma, ele é o último capítulo, e ele nos dá informações teóricas importantes para resolvermos nossos problemas. E aqui, pessoal, vai ter mais treta. Eu comecei praticamente lá no início dessas aulas, lá em maio, abril, né? Lá nas primeiras aulas, aula 2, aula 3, lá, né? Nós falamos da treta geotecnia e estruturas, né? Era uma treta que existe, ela continua existindo, ela acontece realmente, e é uma treta que acontece e ela faz parte do dia a dia aí dos projetistas de fundações que tem que saber geotecnia, tem que saber estruturas, tem que saber fazer essa intercambiação, né? Esse intercâmbio de informações entre estruturas e geotecnia, saber de solo, saber de estrutura, saber de carregamento, de ações, saber de reações, de empuxos, de reações, e tudo isso é importante na nossa teoria. Agora, nós vamos ter uma treta nova, né? Essa nova treta, essa nova confusão, ela acontece porque nós temos o aspecto da verificação de projeto e a norma trata desse assunto porque ela tem acontecido. O que tem acontecido no mercado e é muito importante, é legal, eu particularmente gosto muito quando o meu projeto é analisado, porque ele resguarda tecnicamente nosso escritório, resguarda tecnicamente o profissional, porque tem outros profissionais gabaritados que entendem do assunto verificando do lado de lá. Então, isso é importante, né? Às vezes, aí que acontecem são as confusões, né? Aquilo que um projetista pensa de uma forma, como a gente tem assuntos, né, que não são tão claros na norma. Então, eu tenho aspectos de formas de calcular a mesma coisa, métodos de calcular a mesma coisa, e cada um leva sobre um aspecto. E aí vem o problema, porque a norma fala que eu tenho que aprovar o projeto do meu colega, e eu sou corresponsável desse projeto quando eu aprovo esse projeto. Então, aí que pega. Aí pega, porque se eu não confio no método que ele usa, eu vou reprovar o projeto dele. E aí vem a treta, aí vem a confusão, né? Aí vem as discussões técnicas, né? Então, a avaliação técnica do projeto é essencial e obrigatória nos casos citados em 9.1. Quem são esses casos do 9.1 lá, né? Se você lembrar, prédios acima de 55 metros, silos e reservatórios,
né? Relação comprimento, largura maior do que 4, fundações e estruturas não convencionais. Então, essa avaliação de técnica do projeto é essencial e obrigatória nesses casos, né? A gente precisa fazer essa análise, essa avaliação técnica do projeto. Mas, assim, hoje em dia, a gente vê, dependendo do tamanho do projeto, né, a gente vê essa necessidade clara para todos os projetos levarem isso em consideração. O que esse item 9.1 falava, né, e o que a gente está falando assim, né, são as estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação à carga total, como silos e reservatórios, estruturas com mais de 55 metros de medidas, né, do piso térreo até a última laje habitável, né, relação altura, largura superior a 4 e fundações e estruturas não convencionais, foi o que a gente falou, né? Então, a avaliação técnica de projeto, né, é um trabalho importante, é uma área de trabalho, né, a gente abre um mercado para o projetista, é um mercado novo de engenharia do proprietário, é onde a gente vai fazer um trabalho para o dono, né, de verificação do projeto que ele contratou. Necessariamente a gente vai falar assim, né? A gente vai falar sobre isso. É uma empresa diferente da empresa que projetou, vai estar analisando esse projeto. Alguns pontos importantes nós vamos citar daqui a pouco. Então, deve ser conduzida antes da construção, óbvio, né, gente? Porque se eu verifico o projeto e descubro algo que não está legal e que eu não concordo, que eu vou reprovar e que eu vou gerar necessidade de um reforço, isso gera um desgaste, gera um problema que pode ser conversado entre o projetista A que fez e o projetista B que está verificando, podem chegar num acordo, um alerta, eu acho que você deve aumentar aqui essa dimensão, aumentar essa quantidade de armação, diminuir o espaçamento do estribo, e aumentar o número de estacas do bloco. Então, todas essas conversas, quando o projeto ainda está no papel, é muito mais simples, muito menos desgastante, muito menos dispendioso, muito menos caro, né? O custo é muito menor nessas situações, né? Então, quando isso é feito antes da construção, de preferência simultaneamente com a fase de projeto, ou seja, o cara já está projetando e já está conversando com a pessoa que vai verificar. Eles já estão alinhando critérios de projeto para também não perder HH no projeto. Então, um documento interessante que deve ser emitido no projeto, chama-se critérios de projeto, que o cara fala lá qual verificação que ele vai fazer, qual método que ele vai utilizar, quais as normas que ele está adotando, quais os critérios, quais hipóteses de cálculo, o que ele vai verificar em relação à tração, compressão, tombamento, deslizamento, quais são os fatores de segurança, quais são as majorações. Então, isso é um documento que você perde um tempo inicial, que você ganha um tempo fantástico lá no final. E ali já se discute e depois vai ser verificado se realmente foi cumprido aquilo que falou. Então, ali você já ganha muito ali de discussão, sem ter o projeto propriamente dito materializado. Então, você ganha muito tempo e deixa de perder dinheiro com horas gastas de forma a ter um retrabalho lá na frente. Então, essa é a dica que eu deixo aí para vocês, fazer um critério de projeto antes que seja aprovado o critério de projeto e, a partir daí, fazer um projeto. A avaliação técnica do projeto de fundações é constituída pela verificação e análise crítica do projeto, realizados com o objetivo de avaliar se este projeto atende aos requisitos das normas técnicas vigentes aplicáveis. Esse é um ponto, é um detalhe importante aí. Quando eu verifico o projeto e faço uma análise crítica do projeto, eu tenho que ter um parâmetro normativo para aprovar ou não aquilo. E aí começa a treta. Eu tenho mais facilidade para calcular pelo método ou outro, e aí começa a fazer critérios particulares, e aí começa a confusão. Porque o que a norma deixa claro nesse parágrafo? A verificação e análise crítica do projeto vai constituir o quê? O objetivo disso é avaliar se o projeto está de acordo com as normas vigentes daquele assunto. Então, atende aos requisitos das normas técnicas vigentes aplicáveis. Então, aqui é um ponto, né? É isso que eu preciso verificar, só que aí eu me complico nos outros pontos aqui, que vocês vão entender por que a coisa ferve, né? Não é simplesmente isso, né?
A avaliação técnica do projeto de fundações deve contemplar, entre outras, as seguintes atividades de forma integral ou parcial. Então, veja bem o deve. Então, essa análise técnica, essa avaliação técnica do projeto, dentre outras coisas, deve ter pelo menos essas coisas aqui de forma integral ou parcial. Primeiro, olha só, verificar se as premissas adotadas para o projeto estão de acordo com o previsto nesta norma, 6122 de 2019. E se todos os seus requisitos foram considerados. Então, o cara tem que ter um checklist. Ele tem que analisar se todos os requisitos, olha, presta atenção, as premissas adotadas para o projeto estão de acordo com o previsto nessa norma. E se todos os seus requisitos foram considerados. Então, isso é importante, né? Eu preciso verificar e eu preciso acrescentar. Todos os requisitos da NBR 122 foram atendidos, foram considerados e assinar embaixo. Olha que interessante isso aí. Isso é importante. Agora, viu, dono, empreendedor? Porque o seu projetista vai entrar em acordo com o seu verificador, mas isso precisa estar de acordo por segurança sua, como dono e empreendedor da obra, como proprietário. Daqui a pouco nós vamos falar outras coisas aqui da sua responsabilidade, né? Analisar as considerações de cálculo e verificar os resultados dos cálculos. Então, é responsabilidade do avaliador técnico de projeto, desta etapa, avaliação técnica do projeto, analisar as considerações de cálculo, o que ele considerou, o que ele fez, as hipóteses, as metodologias, e verificar o resultado. Então, aquela saída de software dos caras ali precisa ser analisada pela gente que está avaliando. Ou eu rodo de novo, calculo de novo, ou eu verifico na mão cada conta do cara. Então, não tem outra forma, né? Porque a norma me obriga a analisar as considerações de cálculo e verificar os resultados dos cálculos. Dono, empreendedor, proprietário. No relatório de análise tem que ter escrito essa frase. Foram analisadas as considerações de cálculo e verificados os resultados dos cálculos, estando compatíveis, blá, 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 sendo aprovados. Ok? Juridicamente, seria fundamental que frases estejam declaradamente de acordo com o que está escrito aqui, né? Analisar os desenhos que compõem o projeto, inclusive os detalhes construtivos. É função da avaliação técnica do projeto, não só a memória, não só os cálculos, mas verificar se o desenho é compatível com o que foi calculado, se o desenho está de acordo com o que foi calculado nas suas dimensões, quantidades, espaçamentos, e os detalhes construtivos, se eles estão de acordo com as premissas de cálculo, engastamentos, rótulas, definições de ancoragem, etc. Esses detalhes construtivos precisam ser compatíveis, execuíveis. Eles precisam garantir que o modelo de cálculo está sendo adotado no desenho. E quem está analisando os desenhos precisa compor, né, essa história do projeto com a memória de cálculo. Então, isso é importantíssimo, né, vamos falar assim, né? Então, essa avaliação técnica do projeto deve ser realizada por profissional habilitado, ou seja, ele tem que ter capacidade técnica comprovada, ele precisa ter currículo, ele precisa ter bagagem técnica para que ele realize essa verificação, porque senão tem um doido aí no meio. O doido que não sabe e aceitou verificar o que ele não sabe, o que ele não conhece, ou o doido que contratou alguém que não sabe, não conhece sobre o assunto para verificar o projeto de uma outra pessoa para dar garantia de qualidade daquilo. Então, tem malucos crazes aí, né? Tem loucos misturados nessa história aí. Então, é recomendável que o profissional escolhido para realizar a avaliação técnica do projeto possua experiência em fundações. Esse recomendável é uma forma de equilíbrio, vamos falar assim, da norma, para que não exija, né? Mas é o que eu estou te falando, tem um louco aí no meio. Se o cara não tem experiência, não conhece o que está validando, o que está verificando, como que ele vai validar e verificar uma coisa que ele não sabe? Eu topo fazer sem saber. É doido. Doido também é quem contratou, que não verificou essa experiência dele também.
Então, é importante a gente ter essa sobriedade, esse equilíbrio técnico de saber contratar pessoas que vão contribuir, né? Pessoas com, de preferência, mais experiência do que quem projetou, para ajudar mesmo, para ter uma consultoria na avaliação ali, para ajudar eu, como dono proprietário, ter uma segurança maior naquilo que eu estou fazendo. Este profissional deve emitir um parecer de avaliação técnica do projeto, que se torna parte integrante do projeto. Então, aquele documento do avaliador técnico é uma parte integrante do projeto, que ele vai dar um parecer sobre o projeto, aprovando, comentando, deve ser anexado como parte integrante do projeto, esse parecer de avaliação técnica do projeto. Ele é um documento do projeto, não é a parte do projeto. Ele é um documento integrante do projeto, então faz parte, né, realmente do projeto, né? O autor deste parecer responde solidariamente com o projetista pelos aspectos técnicos do projeto. Juridicamente, a norma está falando o quê? Doutor que está avaliando, você está aprovando? Você está assinando embaixo com a RT e tudo que aquele projeto para em pé. Então, qualquer problema que der naquele projeto, você é corresponsável, você responde solidariamente com o projetista pelos aspectos técnicos do projeto. Economia, a norma até vai falar isso aqui. Questão econômica não tange a parte de avaliação técnica, né? Não diz respeito a essa avaliação técnica do projeto, a esse item, né? Diz respeito ao projetista. O projetista precisa analisar técnica economicamente. Mas o cara que está fazendo a avaliação técnica do projeto, esse profissional que vai emitir essa avaliação, né, ele não tem pitaco na questão econômica. Então, a norma mesmo fala, os aspectos econômicos da solução adotada não fazem parte do escopo da avaliação técnica do projeto. A avaliação técnica é avaliação técnica. Os aspectos econômicos da solução adotada não fazem parte do escopo da avaliação técnica do projeto, tá? A responsabilidade pela escolha do profissional que realiza a avaliação técnica do projeto cabe ao contratante do projeto de fundação. Pessoal, é responsabilidade dessa contratação quem é o dono do negócio. Ele tem essa responsabilidade. E é o que eu estou falando, doido ele será se contratar alguém que não conhece o assunto. Ele vai ser responsável. Olha a responsabilidade dele nisso aí. Ele precisa contactar um profissional que seja conhecedor do assunto, senão perde o sentido todo dessa exigência de norma. E aí a gente fica com aquela pergunta que vai ser respondida daqui a pouco, né? Como que o contratante vai saber que ele é obrigado a fazer isso? Às vezes o contratante é um administrador, um investidor, um médico, outro profissional que está contratando isso aí e ele não sabe. Alguém tem que ter a responsabilidade de avisar para ele, porque senão ele vai ser culpado de uma coisa que ele nem sabia que era responsável por isso, né? E aí, gente, vem aspectos. A norma precisa falar desses assuntos, e ela fala, né? E ela fala. Agora, esta responsabilidade pode ser do proprietário da obra, que no caso de não ter os conhecimentos técnicos necessários para a escolha do profissional responsável pela avaliação técnica do projeto, pode designar um representante ou preposto para substituí-lo nessa atribuição. Por exemplo, incorporador, construtor, gerenciador, mas ele tem que registrar isso. Não se prive de registrar as coisas. Você precisa escrever, estou passando a responsabilidade para fulano de tal. Registra, porque esse fulano de tal pode esquivar, pode sabonetar, pode escorregar na hora de ser questionado a respeito dessa responsabilidade dele. Eventuais ajustes decorrentes da avaliação são decididos em comum acordo entre o contratante do projeto de fundações, na verdade o voto de Minerva, o projetista e o avaliador. Né? Pode ter uma briga aqui, né? É o que eu falo da treta entre o projetista e o avaliador. Eu não concordo com a sua avaliação, eu estou dentro da norma, mas você está usando um método que eu não uso, mas você está usando um método que você está usando no projeto, eu não concordo como avaliador, eu como projetista não concordo com o seu método que você está usando, avaliador, e essa briga, né? Esse comum acordo precisa de um voto de Minerva ali desse contratante, porque a coisa pode ferver, né? Respeitando todos os requisitos dessa norma. Como bom, aí ela alerta aí, ó, da confusão.
como boa parte dos contratantes de projetos de fundações não tem a obrigação de conhecer essa norma, eu, como projetista, tenho a obrigação de conhecer essa norma. O construtor de fundações tem a obrigação de conhecer essa norma. Agora, o contratante não tem a obrigação de conhecer essa norma. É o que a gente comentou alguns slides para trás. Cabe ao projetista contratado, outra função nossa, alertar o seu contratante sobre a necessidade de ser realizada a avaliação técnica do seu projeto por um profissional independente. Ô contratante, você está me contratando para eu fazer esse projeto, vou te entregar ele. Mas, ô contratante, a norma que eu sigo, que eu tenho que seguir de fundações, fala que eu tenho que alertar o senhor precisa contratar um cara para verificar o meu projeto, independentemente do meu escritório e de mim. Você tem que chamar um cara. Então, eu tenho que alertar isso, aí eu tenho que registrar. Ou eu registro com a nota de projeto, fantástico, com o e-mail, com a carta, não só de boca no telefone, mas eu tenho que registrar que eu avisei isso para ele. Se ele tomar uma decisão tal que não quer fazer essa verificação, é problema dele. Né? Vamos insistir, vamos falar, vamos convencê-lo da importância de ser feito esse tipo de trabalho de avaliação técnica do projeto. Mas a responsabilidade de avisar é do projetista contratado. Olha a responsabilidade, tá bom, pessoal? Fechamos o capítulo 10, fechamos o capítulo 10 da norma. Na próxima aula já vamos entrar nos anexos executivos, começando por fundação rasa, direto ou superficial, procedimentos executivos. Espero vocês na próxima aula, espero que que tenham gostado até agora desses capítulos. Agora nós vamos aprofundar um pouco na parte executiva que tem nos anexos da norma, que é muita informação também, gente. Nós vamos ter muitas aulas caminhando nisso aí ainda. São aspectos construtivos, mas também aspectos dos materiais, aspectos que impactam diretamente nos cálculos. Isso começa a fechar a nossa história toda nesses anexos, tá bom, pessoal? Não é um anexo simplesinho, não. É um anexo muito informativo, com procedimentos executivos muito importantes de serem seguidos, muito importante do conhecimento do projetista, do dono, do executor, todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acompanhe-nos a cada aula, quartas-feiras, sábados, estamos postando aulas, sempre vamos postar estas aulas, espero que estejam gostando. Se você tiver dúvida, deixa aí a sua pergunta, me manda e-mail, me manda mensagem, sinal de fumaça, nós vamos ter todo o prazer de responder. Um forte abraço e até a próxima aula. Pessoal, gostaram da treta? Entenderam por que eu disse isso? Um forte abraço, deixe o seu like, inscreva-se no canal, continue nos acompanhando. Vamos entrar agora nos anexos da norma, vamos falar cada passo executivo de cada tipo de fundação. Espero a sua audiência, espero que você esteja gostando. Deixe as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-los cada um. Um abraço e até a próxima aula.